líderes religiosos manipulam e controlam os seus seguidores. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. O interessante quando falamos sobre como os líderes conquistam seus seguidores, isso tem muito a ver com a arte da oratória, né? Ou seja, o líder, ele para envolver os seus fiéis, ele tem que ser totalmente carismático, ele tem que ter uma oratória que é totalmente envolvente, ter também uma forte personalidade e um apelo emocional muito grande. Então, a partir desses aspectos, o líder religioso ele começa a controlar as pessoas utilizando de estratagemas psicológicos. E quais são essas técnicas que os líderes usam constantemente e que as pessoas não conseguem, por exemplo, sair desse círculo vicioso mental? Tanto que acontece, por exemplo, nas seitas e nas religiões, até mesmo de cunho cristão, né? Ou seja, tanto nas religiões de cunho cristão que possa ser pentecostal, neopentecostal ou tradicional. Porque a religião, na maioria das vezes, elas trabalham, né, com os seguintes aspectos que eu quero abordar aqui para vocês. Por exemplo, uma das primeiras técnicas que a religião e os líderes religiosos utilizam é a natureza do medo. Por quê? Porque os líderes religiosos, ele costuma, na verdade, mexer em feridas passadas, né? E criar novos tipos de medo. Ou seja, eles já mexem no medo envolvido ao passado. Por exemplo, quando uma pessoa entra em um determinado movimento religioso, a pessoa tem um problema emocional e psicológico muito grande, e o líder ele pega e ele oferece carinho, oferece abrigo, oferece atenção. O interessante é que quando a pessoa já faz parte desse movimento, o que a pessoa tem medo, que os líderes trabalham muito bem, é a questão do abandono, porque o ser humano ele tem uma necessidade de pertencimento muito grande. Então ele tem medo de voltar para aquele estado que estivera antes da religião. Freud muitas vezes, né, chega até a elaborar que é uma questão, por exemplo, da carência paterna. As pessoas entram na religião por falta de uma carência paterna, mas existe também outras correntes, assim como a junguiana também, por exemplo, que a pessoa procura, na verdade, entender a sua vida de uma maneira muito mais ampla. O que está por trás dessa minha falta? Muitas vezes não é a falta de um pai, mas sim a falta de um pertencimento, pertencer a algum movimento religioso, a uma verve religiosa. Então a religião ela trabalha muito com isso. Então ela faz o quê? Cura você, vamos dizer assim, de feridas passadas, porque você vai se sentir pertencente, né? Mas só que também eles vão lançar medos futuros. Por que medos futuros? Interessante que religiões, por exemplo, né, que trabalham nesse cunho apocalíptico e messiânico, eles trabalham, por exemplo, se você não ajudar o corpo dogmático da igreja e pensar conforme a instituição, você vai ser lançada ao ostracismo. Então, muitas vezes a pessoa fica apregada, tá bom, à religião por causa da natureza do medo. Porque o medo ele sempre se remete a algo que é totalmente desconhecido, ao campo, por exemplo, do qual que a nossa visão não alcança e que a nossa mente não compreende, e por causa disso ficamos apavorados, ficamos totalmente angustiados. A filosofia de Søren Kierkegaard fala muito nisso, a respeito da filosofia da angústia, porque, por exemplo, é um apelo à existência. A angústia é uma raiz da própria existência humana. E o ser humano ele entra na religião para poder se livrar dessa angústia. E a religião trabalha nesse aspecto da angústia,
que vai gerando medo, e o medo vai gerando angústia, porque como a pessoa está próxima, ou então está escutando a mensagem do seu líder, ela se torna totalmente dependente dele. Qual é a próxima revelação que ele vai ter acerca do divino e do sagrado? A segunda característica também que a religião trabalha é a culpa, né? Por exemplo, a religião ela começa a induzir, na verdade, sentimentos de culpa para controlar a ação da pessoa como uma forma de coação. Se algo está certo, é porque você agiu dentro do sistema dogmático e doutrinário, ou de acordo com a própria visão do profeta. Se algo deu errado, na verdade, é que você não seguiu a palavra do profeta e do líder. É por isso que muitas vezes as pessoas entram em crise existencial, até mesmo dentro da religião. As pessoas acreditam: o que eu fiz de errado? Por que as coisas não dão tão certo? Então as pessoas entram no processo de culpa. Mas a culpa, na verdade, é de um caráter totalmente humano. Mas a religião e os líderes, praticamente os líderes, tá? Ele usa, por exemplo, a culpa como uma espécie de controle mental. A terceira característica que eles fazem também, que é muito interessante, é a vergonha, né? Interessante que a palavra vergonha, ela vem do latim, significa que verecunda, né? Ou seja, a pessoa tem medo de ser exposta. Então, quando a pessoa fazia algo errado, né, por exemplo, era totalmente exposto pela comunidade. Então, a pessoa, por exemplo, como tem medo de questionar o próprio líder, na verdade, ela tem medo de ser exposta. Então, ela fica totalmente dividida entre essa opção e a opção do líder. Mas muitas vezes a palavra do líder religioso, na maioria das vezes, tá, é considerada, né, como a palavra de Deus, a palavra divina, que é totalmente, por exemplo, irrefragável, né? É algo que é também totalmente, vamos dizer assim, infalível, como se for a Deus que tenha dado para essa pessoa. É um pecado enorme ter que questionar, na verdade, as suas ordens. Muito interessante também a quarta técnica, tá, que os líderes religiosos utilizam para as pessoas ficarem presas, são ofertas, na verdade, e recompensas. Eles trabalham com promessas e ofertas e recompensas. Ou seja, se você, por exemplo, ficar com o sistema religioso, com o seu campo dogmático, com o seu pensamento, com a sua pregação, você será abençoado. Tá? Então, se você fugir, na verdade, você não será recompensado. Você será totalmente condenado. E com isso também tem a seguinte característica, que seria a quinta, né? São as punições. Então, há uma ameaça enorme de punição divina, né? O porquê? Porque, por exemplo, você será totalmente excluído, na verdade, se você não fazer a vontade de Deus, ou dos deuses, ou do líder. A sexta característica também que eles usam é o isolamento. Então, por exemplo, vai isolar a pessoa dos seus familiares, na verdade, vai criar um senso de comunidade. Criando um senso de comunidade, tem um senso de pertencimento. Com o senso de pertencimento, tem um senso, na verdade, de culpa e de vergonha. Porque a pessoa, por exemplo, tem vontade de dar a sua opinião. O pessoal, na maioria das vezes, tem vergonha por dar a sua opinião, porque senão, se algo acontecer errado, o que a mesma vai se sentir? Totalmente, por exemplo, culpada e envergonhada. E aí vem o sistema também de isolamento. Ou seja, não só a pessoa não é afastada, só é afastada dos seus familiares, mas também da própria comunidade, quando uma pessoa tem uma espécie de senso crítico, tá? Então é por isso que a religião ela trabalha costumeiramente através desses aspectos, que é de medo, culpa, vergonha, promessas e recompensas, punições, isolamento e exclusão, né, que está dentro desse aspecto. O interessante também que engloba tudo isso seria a chantagem emocional. Eles fazem isso totalmente, na verdade, para fazer o quê? Para controlar a pessoa, ou seja, a pessoa vai sendo totalmente humilhada, né? Então a pessoa sempre vai ficar nesse processo de medo, de culpa, de vergonha, vai ficar sempre vinculado à questão de promessa e temor, né? Promessa e temor, esperança e temor é algo sempre que está de mãos totalmente entrelaçadas, né? Se eu tenho esperança que amanhã faça sol, é porque eu tenho medo que faça chuva.
Se eu tenho esperança que algo faça bem, é porque eu tenho medo que algo faça mal. Então o ser humano ele é sempre divisível entre os seus sofrimentos. Seriam os dois lados da mesma moeda, tá bom? Então a religião ela trabalha isso numa espécie de isolar a pessoa dos seus membros e dos seus familiares. Mas como acontece também a lavagem cerebral? Tem um vídeo passado aqui que eu falei sobre o processo de lavagem cerebral, que eu tenho uma opinião própria, né? É lógico que ela não é dogmática, nós sempre mudamos de ideia. Mas o que eu penso acerca é que a pessoa, por ter esse senso de pertencimento, a pessoa, por exemplo, é gratificada, é agraciada por entrar por tal sistema religioso, e a pessoa faz tudo, na verdade, de uma maneira devota. Mas assim, a lavagem cerebral, isso é uma opinião particular, tá? Mas a lavagem cerebral, como é que ela acontece? Ela acontece com uma espécie de nova identidade e sistema de crenças. Por exemplo, a maioria das vezes das pessoas que entram para uma seita religiosa, essas pessoas têm um nome trocado. O interessante, tem até grupos religiosos que fazem as pessoas colocarem o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de penteado, o mesmo tipo de linguagem. Então isso ocorre, na verdade, para que a pessoa tenha um processo de despersonalização. A pessoa não tem mais a sua identidade. A sua identidade está de acordo com a vontade do líder. O que o líder fala, na verdade, é algo que compreende o seu bem-estar. Então todo tipo de individualidade é uma espécie de ameaça, tá bom, para esse líder. O interessante também dentro desse processo de lavagem cerebral são repetições de mensagens, tá? E isolamento de informações. Ou seja, eles sempre vão passar a mensagem que eles querem passar para você dentro de um determinado contexto. Então, se eles for passarem, na verdade, a verdade, eles sempre vão passar, na verdade, de uma maneira totalmente fragmentada e distorcida. Isso, se você vê, por exemplo, acontece em todas as religiões de cunho, né, messiânicos, que são totalmente fechadas, né, isolam, por exemplo, as pessoas do mundo. Por exemplo, se você vê a igreja do Mormon, né, dos Mormons, você vê a igreja do próprio Lewis F. Smith criou, Charles Taze Russell, que é o Testemunho de Jeová, por exemplo, Meninos de Deus, né, de David Berg, né, David Koresh, também, que criou o ramo davidiano. Jim Jones, por exemplo, que elaborou o sistema de Jonestown, uma comunidade que vivia à parte do mundo. Eles separam as pessoas, na verdade, para que não seja influenciada pela informação do mundo, mas sim pela informação do líder. Então, a pessoa ouvindo essas palavras que soam como uma espécie de mantras e repetições, vai acontecendo um processo de despersonalização, e a pessoa, por exemplo, tem medo de ter a sua opinião própria, porque estará questionando a própria comunidade, e a pessoa tem medo, tá bom, de, por exemplo, de ser totalmente expurgada, porque a mesma, com o tempo, vai acreditando que a palavra desse líder é a única e a verdadeira. O interessante também acerca desse manto vai acontecer o processo de lavagem cerebral e a doutrinação. Então, essa lavagem cerebral e a doutrinação vai ocorrer uma espécie de fanatismo. A palavra fã vem do latim fanáticos, né? Ou seja, a pessoa é totalmente manipulada pelo desejo que ela tem pela outra. A pessoa fica totalmente cego. Por exemplo, as pessoas que gostam de música, tem gente que é fã do Elvis, fanática do Elvis, usam pôsteres, né, tem tudo dele, roupas, músicas. Então o fã, ele tem uma característica muitas vezes que é exagerada, foge do senso comum, é uma espécie de idolatria. Porque a palavra idolatria, né, a palavra idolatria vem do eidos, e maglatria é adoração. Então, na verdade, as pessoas adoram uma imagem que ela cria dos outros. Todo mundo tem uma espécie de idolatria. Até mesmo pessoas que não são religiosas têm uma idolatria. A idolatria adora a imagem que tem da mãe, adora a imagem que tem do pai, adora a imagem que tem, na verdade, do líder. Você vê que é a imagem que a própria pessoa criou mediante esse mantra, esse sistema que é totalmente dogmático, e a pessoa, por exemplo, tem uma ideia que é totalmente fixa e centrada no líder, tá bom? O interessante é que dentro desse campo que a pessoa vai sendo totalmente cega, na verdade,
e a sua visão de mundo é totalmente desfragmentada, a mesma, por exemplo, ela vai negar evidências, por exemplo, que contrariam a sua fé. A pessoa não vai olhar a realidade, a pessoa não vai, por exemplo, ver os fatos. Ela vai ter uma espécie de dissonância cognitiva, ou seja, quando a pessoa vê os fatos, ela não aceita, ou seja, ou ela vai, por exemplo, minar um pouco de raciocínio que tem para fortificar a sua crença, ou então moldar a sua crença de acordo com a sua interpretação, ou seja, sempre minando a autoestima, o senso de identidade, para que a doutrina sempre permaneça. Então, o líder religioso, ele trabalha dessa maneira, tá bom? Como ele manipula, na verdade, as mentes das pessoas, e o porquê as pessoas também não conseguem sair desse meio religioso. Muitas vezes a gente não entende, mas só que eles agem dentro desse aspecto. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e ficaram conosco até o final, se inscrevam no nosso canal. Eu vou colocar aqui, tá bom, o QR Code, eu não sei se é o canto esquerdo ou direito, que você não precisa clicar no botão de inscrever, é só você colocar o seu celular, por exemplo, você vai escanear e você vai entrar diretamente, tá bom, no nosso canal. E eu também estou criando, na verdade, estou entrando num programa chamado Substack, que eu vou escrever os meus textos, tá? As minhas mensagens. Eu não falo somente, por exemplo, de psicanálise, mas eu também falo de filosofia, de teologia, de antropologia, de mitologia, de existencialismo, né? Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou autodidata e eu gosto muito, né, de estudar, e eu gostaria de passar para vocês. Depois, no final do vídeo aqui, eu vou passar para vocês, mas só que assim, é pequenininho, ainda estou postando, tá bom? Né, os textos e os artigos de uma maneira bem lenta, que eu não quero fazer qualquer coisa, na verdade, eu quero oferecer para vocês, tá bom, um trabalho, tá bom? Então eu peço, por exemplo, que se vocês curtiram o nosso trabalho, ficaram conosco até o final desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, envie esse vídeo para uma pessoa que está entrando no sistema religioso, e tente questionar, por exemplo, a essa pessoa, né, se essa religião que essa pessoa está entrando, na verdade, não respeita a sua individualidade, a sua ideia e a sua pessoalidade. Porque se você entra numa religião e ela desnorteia tudo o histórico das pessoas, faz a pessoa, sabe, negar o seu histórico, o seu passado, é uma religião que é totalmente tóxica e destrutiva, porque quebra todos os seus vínculos familiares. Há pessoas que param de conversar com amigos, há pessoas, por exemplo, que param de conversar com os amigos de rua, os amigos de escola, e fica somente dentro daquele sistema religioso. Então, na verdade, essa pessoa praticamente morreu para o mundo e ficou presa a uma ideia fixa, que não é dela, na verdade, que colocaram nela, que é relativamente específica ao líder religioso dessa instituição. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, né, se inscrevam no nosso canal. Olha eu falando de novo aí, tá bom? Aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. Eu vou publicar aqui para vocês mais um outro vídeo falando se o cristianismo, né, compreende a verdadeira mensagem ou não, ou se a pregação apenas é uma questão de cunho pessoal e interpretativo. Se vocês querem que eu fale desse vídeo, que eu estou pensando em propor ainda para vocês, vocês comentem aqui no nosso canal, né? E falem também se é esse título mesmo que vocês querem ou outro a respeito desse mesmo tópico. Então eu peço que vocês colaborem como têm colaborado, viu? Eu agradeço sempre o carinho e a atenção de vocês, viu, que nos acompanham até o final, e até a próxima.